Amém. Aleluia. Você que veio adorar, continue adorando, porque este é o dia que preparou o Senhor, esta noite, o privilégio, a honra de nós podermos estar na sua casa para adorar. Está doente? Adore. Está cansado? Adore. Está lutando? Adore. Está passando pela prova? Adore. Está passando por lutas? Adore. Glória a Deus. E quando a igreja adora o Senhor, e a adoração não é cantar, irmãos, às vezes a gente confunde, a gente acha que adorar é cantar. Cantar pode ser louvor, mas adorar é uma entrega de corpo, alma e espírito. Quando nós nos despimos de nós mesmos, e a gente consegue dizer: Deus, eu não sou nada sem a tua presença, eu não posso respirar se o Senhor não permitir, eu só estou aqui porque o Senhor permitiu estar aqui. Eu devo tudo a ti, tudo é para ti, tudo é para ti, Senhor. E quando a gente vai falando isso com Deus, vai adorando, o Espírito Santo, ele entra em ação, e há uma ligação do crente com os céus, e as portas vão se abrindo, e nós vamos ouvindo a voz do Espírito Santo, como uma voz da pomba rola, suando mansamente, suave, e Deus vai chamando uns para adoração, dizendo: eu quero que tu adore mais. E Deus vai chamando o outro, dizendo: venha, ore mais, jejue mais, busque mais, aleluia, adore mais. E isso faz nós esquecer dos problemas, faz nós esquecer das lutas, faz nós esquecer de tudo o que possa estar tentando obstruir a ligação com os céus. E quando a gente menos espera, a resposta vem. A resposta vem. Mas o segredo é adorar. Amém, igreja? Não para de adorar jamais. Na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no trabalho, na rua, viajando, andando, parado, adore. Na igreja, venha para adorar. Antes que os irmãos tomem vossos assentos, por favor, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, para nós meditarmos na santa palavra do Senhor nesta noite. Em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 10. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 10. Eu vou ler só o versículo 10, para nós remirmos o tempo. Efésios, quem achou diz amém. Quem não achou diz aleluia. Alguém não achou? Não ouvi? Efésios capítulo 3, versículo 10. É importante que quando tanto o pregador quanto o irmão que vai ler a palavra sempre aguarde, os irmãos acharem na Bíblia, para que possam ler, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E quando a gente lê e ouve a palavra de Deus, é um trabalho lindo, tá bom? E se alguém veio nesta noite desprovido da espada, quem sabe você não tem, não tinha, não trouxe ou esqueceu, está lá no telão. O Cristian e a Milena já colocaram, Efésios capítulo 3, versículo 10, está ali. Então vamos ler juntos. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vamos sublinhar na nossa memória, na nossa mente, a terceira parte do versículo, terceira e última parte do versículo. Multiforme sabedoria de Deus, que seja conhecido os principados e potestades. Dá para sublinhar só a multiforme sabedoria de Deus. Eu não sei se aquela versão está assim também. Está ali, na mesma versão. Vamos ler então. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus
seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Obrigado, queridos, podeis tomar vossos lugares. Fique atento à palavra de Deus. Daqui um pouquinho nós vamos estar orando pelos pedidos de oração e também pelas necessidades. Mas agora, fique atento à palavra do Senhor. A multiforme sabedoria de Deus. Vamos pegar essa parte. Hoje é um culto de missões. Inclusive o pastor Gilberto estava na escala, mas ele me ligou hoje à tarde também, que ele esteve aqui, chegou em casa e também tinha uma escala lá também. E então nós conversamos, ele justificou e eu disse: fica tranquilo, pastor Gilberto. Mas nesse texto nós temos uma palavra de Deus sobre a multiforme sabedoria de Deus. Aqui o contexto desse capítulo 3, o apóstolo Paulo fala muitas coisas maravilhosas em relação à igreja, em relação ao ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, e o que Deus faz através da igreja na terra, usando principalmente nesse texto a multiforme sabedoria. A multiforme sabedoria de Deus, ela pode ser compreendida como? Isso significa dizer, interpretando aqui as palavras do apóstolo Paulo, a igreja que está na cidade de Éfeso, ele está dizendo que Deus não é limitado quanto às suas ações também, porque Ele é Deus. Então Deus não é limitado a nada, Ele é soberano, e Ele trabalha, age em multiforme sabedoria. Quer dizer, há várias maneiras de Deus trabalhar, é isso que Ele quer dizer, para que Deus seja conhecido. Deus se utiliza de várias maneiras. Deus não usa um método único, mas Ele age diferentemente conforme a sua vontade, conforme o seu querer, o dia que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Isso não depende de nós, mas dele. Por isso Paulo diz: ele trabalha e age em multiformes. Então, nós podemos conhecer algumas formas que Deus trabalha, outras não. Podemos conhecer algumas maneiras que Deus trabalha, mas existem outras maneiras que Deus age, que Ele nos surpreende, Ele dá surpresa. Então a gente não sabe, algumas vezes, como Deus vai agir para determinar situações, para determinar alguma coisa em relação à igreja ou a cada crente que está orando, está pedindo, está clamando. Eu vou nesta noite, segundo a graça de Deus, citar apenas 3 maneiras que Deus usa para dar resposta àqueles que oram. Então o tema da mensagem é, diga comigo, 3 maneiras que Deus usa para dar resposta às orações. A primeira maneira que Deus usa para dar uma resposta é o silêncio. Diga, o silêncio. A segunda maneira que Deus usa para dar uma resposta é não. Diga não. A terceira maneira que Deus usa para nos responder é dando sim. Diga sim. São 3 formas que Deus usa e que são conhecidas para Deus responder às orações. Ou Ele
fica em silêncio, ou ele diz não, ou ele diz sim. De qualquer forma ele está respondendo. Basta nós estarmos com os nossos ouvidos espirituais ligados nos céus e na palavra, e para entender a voz de Deus e entender o que Deus está falando, para compreender o que Deus está dizendo, porque Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando, e às vezes nossos ouvidos não estão afinados e não conseguimos interpretar a resposta de Deus para as nossas orações, e às vezes pensamos que Deus não nos responde mais. A Bíblia Sagrada nos apresenta a multiforme sabedoria de Deus. E na sua casa você pode ler até o versículo de número 21 deste mesmo capítulo, a partir do versículo 10. Você vai ter uma compreensão maior. Os que estão presentes deixam para depois, mas é necessário entendermos esta questão da multiforme sabedoria de Deus nas respostas do silêncio, no sim ou no não. Deus não age como nós pensamos, porque às vezes nós pensamos que Deus age de certas formas, e Deus, Ele não pode ser acessado na sua soberania por homens limitados. Então homens limitados jamais poderão entender a vontade de Deus, a não ser que Deus as revele, a não ser que Deus as mostre, porque Deus sendo Deus, ninguém pode defini-lo, ou ninguém pode traduzi-lo, ou ninguém pode compreendê-lo, a não ser pela ajuda maravilhosa do Espírito Santo, que pode fazer nós entender algumas coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Deus não age quando nós queremos que Ele age. Deus não faz o que nós queremos que Ele faz. É por isso que Deus não trabalha quando nós queremos que Ele trabalha. E Deus também não deixa de agir quando nós não queremos que Deus não haja. Nós não podemos interferir na vontade de Deus quando Ele quer realmente realizar. E a vontade de Deus, ela tem duas características: a vontade permissiva, quando Deus permite as coisas acontecerem, e a vontade diretiva de Deus, quando Deus não permite interferência alguma do homem ou da natureza. Deus determina e está determinado. Agora é importante a igreja entender que Deus, Ele não se cala, Ele está sempre falando, mesmo em silêncio Ele está falando. É por isso que a igreja precisa mergulhar na palavra de Deus. É por isso que o crente precisa se aprofundar na oração e na palavra de Deus, para poder andar em espírito e conhecer as respostas de Deus. Hoje você vai sair daqui nessa noite, quem sabe muitos vão voltar para sua casa entendendo qual é a vontade de Deus e compreendendo como Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. A resposta de Deus pode ser o seu silêncio. A resposta de Deus para a mulher cananeia está no capítulo 15, versículo 23 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. A Bíblia conta a história da mulher cananeia. A Bíblia diz que ela questionou Jesus, questionou o mestre, mas o mestre se calou, não disse nada para a mulher cananeia. O mestre não disse nada. No entanto, aquela mulher, mesmo não ouvindo uma palavra sequer do mestre, ela não deixou de segui-lo, não deixou de persegui-lo e não deixou de esperar uma resposta. Mesmo não ouvindo nada, ela ficou insistindo e ficou na sua posição, até que chegou o momento em que Jesus falou com ela. Glória a Deus. Mas às vezes acontece que crentes, pessoas,
não suportam esperar, não aguentam esperar, não tem paciência para esperar. Pastor, mas Deus não está dizendo nada. Mas o silêncio de Deus pode ser uma resposta, dizendo: calma, espera, te acalma. Deus está dizendo: fica quieto. Se Deus não está dizendo nada, Ele está dizendo sim. Ele está, aliás, se Deus não está dizendo, está em silêncio, Ele está dando uma resposta para você. Mas fique na sua posição. Tem pessoas que desistem, tem pessoas que abandonam, tem pessoas que tomam decisões precipitadas, tem pessoas que tomam decisões porque pensam que já receberam a resposta, e Deus está em silêncio. Mas antes de continuar, é importante nós lembrar que na Bíblia Sagrada há os períodos de silêncios de Deus ou de Cristo Jesus. Foram tempos que são dolorosos, porque é difícil quando nós não recebemos, e nós queremos receber uma palavra, nós queremos receber uma palavra, e tem alguns pregadores desavisados, ou às vezes um pouco instruídos na palavra, que às vezes oferecem para o povo uma proposta de evangelho, aonde dizem, pregam, ensinam: vem aqui, que aqui Deus fala toda hora, que aqui Deus diz tudo o que você quer, que aqui Deus vai te dar aquilo que você precisa, que você quer, no tempo que você quer, na hora que você quer. Na verdade, as pessoas vêm com uma expectativa, não conhecendo a palavra, e no primeiro silêncio de Deus abandonam a fé, abandonam a cruz, abandonam tudo, e daqui a pouco você procura tal pessoa, não acha mais, já está no mundo, já está lá de novo, como a Bíblia diz lá em Pedro, como a porca que vomita e depois volta de novo a comer o próprio vômito que vomitou, volta de novo a viver a vida velha, porque não sabia que devia aguardar o silêncio de Deus. Mas alguém é ensinado assim: ou Deus fala, ou eu abandono, ou Deus faz, ou eu deixo de ser crente, ou Deus me responde, ou eu largo a Bíblia, não prego mais, ou Deus me diz alguma coisa, ou eu entrego minha credencial de membro, minha credencial de obreiro, eu volto para o mundo. Pois então, se você tomou, ou alguém que está me ouvindo tomou essa decisão, ou se alguém está pensando em tomar essa decisão, eu te digo: se Deus não está dizendo nada para você, fica no teu lugar, fica onde você está, porque o silêncio de Deus já é uma resposta para você. Aleluia. Alguém diz: vamos a tal igreja, porque lá Deus fala. Não vamos na assembleia, porque lá Deus não fala. Porque para alguns, para Deus falar, tem que ser profecia, através do dom da profecia. E para alguns, se o pastor profetiza, é homem de Deus. Se não profetiza, é mais ou menos, talvez até não é crente. Porque aprenderam que qualquer um pode levantar o dedo e dizer: assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada, quando Deus não falou nada. E qualquer um levanta o dedo e diz: assim diz o Senhor, na base do chutômetro, na base do achismo. E a pessoa pobrezinha, desavisada, não conhece a palavra, acha que foi Deus que falou, quando Deus não está dizendo nada. Mas pastor, então Deus não fala por profecia? Fala todo dia, aqui ó, aqui, aqui. Então na Assembleia de Deus, Deus não fala? Fala todo dia, aqui, por esta palavra, que é a maior revelação de Deus que a humanidade pode ter na sua mão. É esta palavra, a palavra profética de Deus.
Mas pastor, então quando Deus usar alguém, então não é de Deus? Irmãos, Deus usa. E o dom da profecia é um dom espiritual que Deus pode dar a alguns. Pode. E Deus pode levantar alguém em profecia. É lindo ver Deus levantar alguém quando é Deus falando. A igreja sente e sabe que é Deus. Normalmente ele prega, Deus fala o que está em oculto, ou alguma coisa que Deus vai falar para advertir, ou para consolar, ou para ensinar. Porque aquilo que está escrito, aquilo que já está dito, basta nós conhecer a Bíblia e ler a Bíblia. Mas alguns têm preguiça de ler a Bíblia, alguns não querem tirar tempo para ler a palavra de Deus, e preferem comprar mensagens, comprar profecias, e ir seguir pessoas que segundo eles são pessoas de Deus, e ali profetizam e você não sabe se é Deus ou não é Deus. Eu prefiro ficar com a palavra, porque esta não é engano. Com esta palavra não tem como se enganar, não tem como se equivocar. Se nós ler essa palavra, comer essa palavra, nós não temos como errar. É Deus falando, é Deus purinho falando. Ramandarabachandarabacandarabachandarai. Ramandarabachandarai. Oh, Deus está falando nesta noite. Fala, Deus. Fala, Deus. A igreja, você quer que Deus fale? Continue falando, cante. Fala, Deus. Glória a Deus. Aleluia! Essa igreja pentecostal nasceu na palavra e vai permanecer na palavra até o dia da volta de Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, todas as vezes em que Deus fez silêncio, o silêncio de Deus não é fácil mesmo. Eu concordo que não é fácil quando Deus se cala, é difícil. Quando Deus não diz sim ou não, é uma resposta, mas é dura. É uma resposta dura, porque enquanto Deus se cala, parece que o mal prevalece, parece que a apostasia cresce, parece que o pecado aumenta, porque isto é realidade. A história prova isto na Bíblia, e a história da igreja ao longo de 2000 e poucos anos na terra, depois que foi fundada por Cristo, prova isso também. Há uma página em branco na Bíblia Sagrada. Os irmãos que estão no discipulado, no grupo de crescimento ao sábado à tarde, estão aprendendo isso. Nós temos uma página em branco entre o Velho Testamento e o Novo. Você já percebeu que na sua Bíblia há uma página em branco quando você entra no Novo Testamento? Só que essa página não é em branca. Essa página é uma página que tem 400 anos de história escrita, mas não tem a palavra de Deus, porque neste período Deus não falou. Neste período Deus não usou profeta, Deus não usou nenhuma forma para se revelar ao homem. Foi um tempo de silêncio de Deus, mas Deus estava preparando uma resposta para a humanidade. Enquanto Deus estava em silêncio, Deus estava preparando uma resposta para a humanidade. Mas é lógico, foi um período duro, foi um período do Império Persa, um império que representou a grande religiosidade. Depois que veio Alexandre o Grande, que derrotou o Dário, introduziu uma cultura grega, e a história diz que com a cultura grega introduzida, o mundanismo grego começou a se instalar com força em Israel. Depois de Alexandre veio muitos outros sucessores, como Antíoco Epifânio, que prostituiu o templo sagrado.
sagrado. Mais tarde veio Pompeu de Roma, que conquistou a Palestina, entregou a César, que fez Herodes rei da Judeia. Houve uma mistura de culturas hebraica, grega e romana simultaneamente. Enquanto isso, Deus estava preparando uma resposta para a humanidade. Mas é lógico, esse período causou grande estrago em Israel. Houve um sincretismo de cultura, uma mistura de cultura, aonde foi introduzido o mundanismo na igreja em Israel. E quando a gente fala de mundanismo, meus irmãos, é aquelas coisas que vêm do mundo, é aquelas coisas que vêm do pecado, é aquelas coisas que vêm do mal, que são introduzidas no sagrado, e aí fica a profanação, vira profanação. Quando o sagrado é profanado com o mundanismo, então isto é um ápice do pecado. Isso aconteceu em Israel, nesse período em que Deus não falou com profeta algum, não usou de revelação nenhuma para ninguém. Mesmo assim foram escritos 7 livros que estão na igreja cristã, apostólica, católica. Está lá os 7 livros que não estão na nossa Bíblia, porque não foram escritos, nem dado inspiração de Deus para escrevê-lo, porque nem discípulos de Jesus, nem Jesus e ninguém referendou tais textos. Por isso eles não estão instruídos na Bíblia Sagrada. Esse período foi um período terrível, mas enquanto o silêncio de Deus pairava na terra, Deus preparava uma resposta para a humanidade. Qual era a resposta? Está lá em Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Lá em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias disse, e começa já a profetizar, aleluia, oh glória a Deus: eis que eu envio meu anjo adiante de vós. E o Senhor começa a falar, foi o precursor. Primeiro veio João Batista para quebrar esse período de silêncio, que aparece pregando lá na Palestina, lá em Israel. Um homem simples, depois de 400 anos, ele vem para quebrar o silêncio, entregando a resposta de Deus para o povo, dizendo: arrependei-vos, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E a mensagem de João Batista era dura, mas toda mensagem dura produz arrependimento. Amém, igreja? João Batista dizia: arrependei-vos, raça de víboras, preparai o caminho, porque ele dizia: o reino está próximo. Ele estava dizendo: breve virá a resposta de Deus para essa terra. Está chegando a resposta de Deus para o povo. O anjo do Senhor Jesus Cristo, o reino materializado em Cristo Jesus na terra está para chegar. E ele anunciava: o reino está próximo. E a Bíblia diz que ele batizava no Rio Jordão, e as pessoas de todas as cidades faziam fila para ser batizado por João. Uns por curioso, porque queriam ver o que estava acontecendo no deserto. Curioso, vinham para ver o movimento, vinham para ver quem era aquele homem que surgiu no deserto vestido de couro, comendo só mel silvestre gafanhoto. O mel silvestre dá numa árvore. As crianças, que nem eu, no meu tempo tinha, agora a gente não enxerga, não acha mais, aquilo que a gente conhece como ingá. Quem conheceu o ingá? Os jovenzinhos, adolescentes de hoje não conheceram. Não vejo mais, né, Guilherme? Mas tinha muito, né? Tu também conheceu. A gente abre ele. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O pastor João está me dando uma notícia boa, que tem um pé aqui. Então nós vamos comer ingá. Se não cortar, porque tem gente que gosta de cortar árvore aqui, que eu tenho que estar cuidando para não pegar a motosserra, né? E se pegar, eles derrubam tudo.
mas nós estamos cuidando. Aí o que acontece? O ingá, irmão, abre ele, né? Tem aquelas polpinhas gostosas que está envolvendo a semente. Nós comemos o mel que João Batista comia estava dentro de uma vagem parecida com um ingá, para os irmãos identificar. Mas o nome lá em hebraico é haruf. Haruf, que é essa vagezinha. Aí abre-se ela e dentro dela está o mel. Dentro dela tem o mel gostoso. Aí come aquele mel que você colhe na árvore, tem muito. E mel silvestre e gafanhoto. Ele se alimentava da simplicidade, daquilo que tinha. Mas ele tinha uma coisa dentro dele. Ele tinha o Espírito de Deus. Com ousadia ele pregava e anunciava que o reino de Deus estava próximo. Glória a Deus. Quando Jesus veio para dar resposta à humanidade, era a resposta de Deus. A humanidade era Cristo pregando, porque João Batista dizia: vocês vieram ver o quê? Vieram ver uma vara verde, vieram ver uma cana seca, que fumega, que se apagará logo, mas espere um pouquinho, que após mim virá aquele, porque eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas após mim virá um que batizará-vos com poder e com fogo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, se Deus não está dizendo nada para você, por mais que as coisas estão, ao seu ver, estão se desintegrando, estão se complicando, saiba que Deus está preparando uma resposta para te dar. Não tome decisões precipitadas. Principalmente em relação à tua vida espiritual. Principalmente em relação à tua comunhão com Deus. Não toma decisão precipitada. Mas pastor, eu já estou orando faz um mês, faz um ano, Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, fica onde você está quietinho. Moisés disse: Senhor, se tu não for conosco, eu nem vou sair daqui. Se não é para ouvir a tua voz, o Senhor dizer o que nós temos que fazer, se não é para ouvi-lo, eu quero ficar quietinho. Se o Senhor não falou nada, eu vou ficar quietinho. O que eu faço, pastor? Continue orando, continue sendo crente, continue fiel a Deus. Mas pastor, vai acontecer o pior? Não. Se você conhece Deus, confia no Deus que você serve, creia que mesmo Ele não dizendo nada para você, haverá uma resposta brevemente para você. O silêncio é uma resposta de Deus. Qual resposta, pastor? Qual a resposta no silêncio de Deus? Fique onde você está. Não se mova, não se demova da tua posição espiritual. E isso pode estar relacionado a qualquer área da nossa vida também. A qualquer área da nossa vida. Pode ser espiritual, pode ser financeira, pode ser material, pode ser afetiva. Relacionamentos, seja o que for. Se você está orando e Deus não disse nada, Deus está dizendo para você: então fique como você está, continue perseverando, como a mulher cananeia. Daqui um pouquinho vai sobrar alguma coisinha para você também. Aleluia, aleluia. Daqui um pouco vai sobrar alguma coisa para você. Mas uma coisa é certa: Deus não despreza os seus. Rashakandaraba haraba shandaraia ramandaraba sou reba surya mandaraba kandaraba shandarai.
Oh, glória a Deus. Vamos pular aqui, irmão, para nós ver se avançamos um pouquinho mais. A palavra de Deus é tão maravilhosa. O silêncio de Deus, ele é maravilhoso. Como assim, pastor? É lindo. Deus está dizendo: fique na sua posição, não se mova, não tome decisões. Se Deus não falou, não tome decisões. Espera, aguarde. Segundo, pode ser ou não. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 16 até o 20. A Bíblia fala da história do rei Davi, quando cometeu pecados, cometeu crimes, pecou e tomou a mulher de Urias, teve um filho naquele relacionamento, e o profeta Natã foi lá falar com ele. Aí o profeta Natã conversou com Davi, contou a história que os irmãos conhecem, da ovelhinha, contou a história bíblica. Davi custou para entender, mas depois entendeu que era ele, se arrependeu, e Deus disse para ele através do profeta: teu pecado foi transpassado. O que é o pecado transpassado? No Velho Testamento não tinha perdão de pecados. Nunca houve perdão de pecado no Velho Testamento. Mas eles todos eram transpassados. Eles eram empurrados para frente até que Jesus viesse e na cruz do Calvário morresse. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade, desde o primeiro homem até o último homem, se houver arrependimento. Teu pecado foi transpassado, Davi. E a Bíblia diz que Davi, ouvindo Natã, e Natã disse: porém, o filho que te nasceu, esse não viverá. A Bíblia diz que Davi vai fazer orações, jejuns, 7 dias, atirado na areia, na terra, sem comer, sem beber. A Bíblia diz que estava lá o rei, não era qualquer homem, era o rei de Israel. Estava lá tirado no chão, 7 dias e 7 noites, sem comer e sem beber. O que ele estava fazendo? Orando, falando com Deus, dizendo: Deus, quem pecou fui eu, não mata meu filho. Aí Deus disse, Deus já tinha dito por Natã: teu pecado foi transpassado, mas o filho que te nasceu, esse morrerá. Davi ora e ora e ora, e a Bíblia diz que os seus homens mais próximos não tinham coragem de se aproximar de Davi, quando souberam que a criança já tinha morrido, nem para contar. Mas Davi ouviu que eles estavam cochichando na linguagem do gaúcho, e Davi percebeu que o filho havia sido morto. E a Bíblia diz que Davi levantou do seu lugar, tirou as roupas sujas,
Aleluia. A Bíblia diz que Davi, quando recebeu o não de Deus, levantou da sua posição que estava no chão, 7 dias atirado na terra, tirou as suas vestes sujas, colocou, primeiro levantou-se, depois lavou-se, trocou as vestes e entrou no templo para adorar. Olha, você percebeu? Davi recebe o não de Deus, e Deus não está dizendo não para um simples cidadão israelita. Deus está dizendo não para o rei de Israel, Davi. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus tem que dizer um não para o pastor Eliel, ele diz. Mas se ele tiver que dizer um não para o irmão, que talvez nem o nome dele é conhecido na cidade, Deus vai dizer. Para Deus, Deus não faz acepção. Se é pastor, se é missionário, se não é diácono, se é presbítero, se não é nada, e se é só um membro da igreja, se não tem cargo, não, para Deus não importa. Quando ele tem que dizer não, ele diz o não. Mas quem de nós quer ouvir o não de Deus? Normalmente nós queremos ouvir o sim de Deus e não o não. Mas saiba de uma coisa: o não de Deus muitas vezes é para nos livrar do pior. O não de Deus muitas vezes é para nos salvar, é para nos guardar. Não, Davi, teu filho não viverá. Eu acho lindo, eu tenho uma mensagem sobre isso, um dia nós vamos ministrar, se Deus permitir, que Davi tomou uma posição que um crente deve tomar mesmo. Reconhecer o não de Deus, reconhecer quando Deus diz não. Davi levantou-se, porque ele disse, e aí os seus servos disseram, mas não dá para entender o rei. Quando a criança vivia, ele estava na terra, sem comer, sem beber, sem tomar banho. Quando soube que a criança morreu, se levantou, se lavou, trocou roupa e foi adorar. Não dá para entender. Mas Davi conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, e Davi disse, é melhor eu aceitar o não de Deus, do que ficar na miséria. É melhor eu aceitar o não de Deus, porque se eu ficar 7 dias, e ficar 100 dias aqui, o não de Deus não vai ser alterado, porque Deus disse, está dito não e é não. Mas tem gente que não conhece Deus ainda. Deus está dizendo não e ele está insistindo. Deus está dizendo não e ele está insistindo. Deus está dizendo não vai por aí, filho, pois ele vai por ali. Deus está dizendo não entra neste negócio, pois ele entra neste negócio. Deus está dizendo não toma tal decisão, pois ele toma tal decisão. Querendo que Deus altere o não, quando Deus já disse não. Aparentemente o não de Deus vai te prejudicar, mas saiba de uma coisa, o não de Deus quando vem de Deus é para te abençoar, é para te dar vitória, se você entender isso. Uma vez eu fui comprar um carro, Deus falou não, pastor João. E eu falei, eu acho que Deus se enganou, eu acho que de repente é tão lindo, né? E eu queria tanto, e era o primeiro carrinho meu. Acostumado a andar a pé, irmão. Cheguei até a gastar o líquido da junta, do tornozelo do lado esquerdo do pé, de tanto caminhar, morro acima, morro abaixo, nas regiões montanhosas, evangelizando com pasta nas costas, Bíblia do outro lado, violando atravessado. Gastou o líquido da junta, tive que fazer cirurgia, acostumado a caminhar, e não aguentava mais. E aí, primeiro carrinho, imagina, financiado, claro,
trabalho na obra do Senhor desde os 17 anos, integrado, não temos carteira assinada. Então não tem como comprovar renda. E na época não tinha como declarar imposto de renda, não tinha renda para declarar. Então não tinha como declarar, só isento mesmo. Mas nem isento fazia. Ninguém nem fazia isento pra gente. Nem isento valia a pena fazer. Mas recém-casado, né? Vamos comprar um carrinho. Aí surgiu uma oportunidadezinha. Eu falei: Senhor, a prova é essa, Senhor. Eu faço essa prova contigo. Se é para ser assim, assim vai ser. Se for diferente, não é para ser. Fiz a prova com Deus. Fui lá, pois Deus disse não. Voltei para casa e falei para meu cunhado: Mas Deus disse não. Não pude trazer o carro. Aí ele falou: Não, mas faz o seguinte, eu te dou uma ajudinha. Eu te ajudo. Eu vou te ajudar aqui, tu vai. Eu pensei: pá, mas que sorte minha, né? Alguém vai me ajudar. Irmão, quando Deus está dizendo não, a gente tem que suspeitar até da ajuda. Porque se alguém quer ajudar a gente a fazer alguma coisa que Deus está dizendo para não fazer, vai só nos empurrar mais para dentro ainda para debaixo do chicote de Deus. Ele, em vez de ele está querendo ajudar, mas vai nos empurrar para debaixo do chicote de Deus. Quando ele não vai apanhar junto, às vezes apanha junto, na maioria das vezes apanha junto, porque não escapa. E eu disse: tá bom, então se é assim, tudo bem. Me ajudou, compramos. E 3 meses e 15 dias depois eu perdi o carro. Deus tinha dito não, mas mesmo assim eu fiz. Talvez eu estou dando um exemplo aqui bem banal, porque eu não quero dar exemplos mais pesados, porque isso o Espírito Santo vai fazer na tua vida aí. Esse é o Espírito Santo que vai trabalhar na tua mente e vai revelar para você. Então estou dando um exemplo bem banal, mas aquelas decisões, aquele não que Deus está dizendo para você em relação, meu Deus, daqui a pouco eu começo a falar aqui, né? Em relação a tantas coisas que você o Espírito Santo está dizendo aí para você, está revelando para você, está falando. Ouça a voz de Deus, não prossiga. Se Deus está dizendo não, é não. Faz como Davi, levanta da humilhação. Ficar prostrado da humilhação não vai resolver. Não, mas eu vou ficar aqui porque vai que as pessoas vão ter dozinho de mim. Ninguém vai ter dó de você. Levanta. Não, mas se eu ficar no chão, as pessoas vão falar: pobrezinho, pobrezinha. Vão pisar em cima ainda de você. Vão pisar em cima de você. E não é porque é perseguição, não. É porque não é para você estar ali. Ali não é o teu lugar. Te levanta. Fica de pé e diz: Deus, o Senhor disse não. Para mim foi frustrante, mas eu me coloco de pé. Tira as roupas sujas. Não adianta ficar com roupas sujas para demonstrar humildade, humilhação, porque isso não vai resolver nada. Quando Deus disse não, não adianta. Mas se eu andar, eu estou falando em termos espirituais, viu, irmão? Não estou falando literalmente, é espiritual. Mas se eu andar vestido com roupas sujas, rotas, rasgadas e amarrotadas, as pessoas vão olhar para o meu rostinho e vão ficar com dózinho de mim, e vai ser eu vou ficar com dó de mim. Não adianta. Tira essas roupas, joga fora, porque elas não te servem mais. Deus tem algo novo para você. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque Deus está falando aqui nesta noite? Deus tem algo novo para você. Aí você diz: mas aparentemente eu perdi
aparentemente eu fui maltratado, aparentemente eu estou sendo... Não, o não de Deus, deixa quem entenda o que entenderem, faz o que Deus está te orientando. Se disse não, coloque roupas novas, reveste a tua vida com a palavra, reveste a tua vida na oração, se alimenta. Davi foi comer, estava fraco, se alimenta. Não, agora Deus disse não para mim, eu não boto mais meu pé na igreja, eu não vou mais na oração de terça-feira, eu não vou mais tirar minhas escalas, eu não vou mais cantar no grupo, no coral, na juventude, na UMAS, no ciclo de oração, eu não vou mais fazer nada, também não vou mais ofertar nem dizimar, não vou fazer mais nada. Isso não vai resolver. Se o não de Deus foi decretado, algo de bom Deus tem preparado, e algo melhor do que você pensava está por vir. Quem recebe essa palavra? Algo melhor de Deus está por vir. Davi comeu e fez o quê? Foi para a igreja. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são para ti. Mas está muito assim, está muito, não sei. Vamos dizer melhor para Deus isso, Senhor. Não importa se Deus está dizendo não para você, não importa se Deus disse não para ti lá atrás, se Deus disse não em alguma coisa, se Deus disse não, alguma situação interferiu e você até ficou triste, ficou abatido. Aí diga: simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Adore, 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 adore. Levante as suas mãos por alguns segundos, e adore a Deus nessa noite. Diga a Deus: eu vou aceitar. Se o teu silêncio é para melhor, se o teu não é para bem, é para melhor, eu aceito, Senhor, porque se você aceitar e adorar, algo novo de Deus está por vir na sua vida. Recebe em nome de Jesus Cristo a graça da palavra, na palavra. Recebe a presença de Deus da palavra, na palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou encaminhando aqui para o final já, que as horas já me mandam parar. Mas queridos, aliás, já faz tempo, né? Mas eu vou citar aqui Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 8 e 9, ele orou 3 vezes e disse: Deus, tira de mim esse espinho. E o que Deus disse? Não. Tira de mim esse espinho. Aí Deus disse: não. 3 vezes. E Deus disse não. Aí Deus disse: Paulo, eu não vou tirar o espinho da tua carne, mas a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Irmãos, vocês sabem que tem espinhos que estão na nossa carne e Deus não pode tirar? Porque se Deus tirar, nós nos desviamos, nós enfraquecemos na fé, nós perdemos o foco. Então Deus deixa sempre o espinho para espetar ali, né? Fica espetando. Quando você perde o foco, o espinho espeta e você volta para o foco. Quando você começa a parar de orar, o espinho gruda na tua carne, entra, aí você sente,
Aí você diz, opa, é que eu parei de orar. Aí você vai orar de novo, vai orar de novo. Hã? Quando você para de ler a Bíblia, começa a ler outras coisas, porque a conversa é essa, não tem tempo para ler a Bíblia. Mas quando você menos espera, você lê. Ai meu Deus, eu nem gosto de falar essa coisa, porque parece que sai da mensagem, né? Mas você está sabendo o que Deus está falando contigo. Começa a ler tantas coisas, aí o espinho entra mais um pouquinho na tua carne. Aí você, ai Deus, isso. Então volta para a leitura da minha palavra. Para de ler bobagem. Para de ler fofoca. Ai meu Deus do céu. Para de ler as coisas que não edificam. Comece a ler a minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus afrouxa um pouquinho o espinho, segura um pouquinho. Mas se você, ele te espeta de novo. Então tem coisas que Deus não tira, irmão, para que você, ele usa para trabalhar contigo. O espinho na carne de Paulo, o que era? Os teólogos aí acham tantas coisas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, só numa escola bíblica a gente entra, né? O que era o espinho? Mas era um espinho. E espinho, vocês sabem o que é espinho, né? Crava. E se você se mexe, ele entra mais. Então, se o espinho está aí na tua carne, meu irmão, você sofre com isso, e parece que Deus não te liberta, é porque Deus está usando isso aí para te espetar. Cada vez que você se afasta dele, ele espeta, e você sente, e você volta. Hã? Amém? Aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. Amém. Eu vou pular para o último aqui e nós vamos encerrar. Mas pode ser um sim também. Ah, isso aqui alivia, né? Pode ser um sim também. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 23, Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse: tá bom, não vai ver o meu rosto, mas eu vou passar, tu vai ver a minha glória pela fenda da rocha, pelas costas. Deus disse: vou deixar você ver, mas não meu rosto, mas vai ver pela fenda da rocha a minha glória. Deus disse sim. Salomão, lá em 1 Reis 3, 9 a 13, disse: Deus, me dá sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Aí Deus disse: sim. Foi o homem mais sábio que houve. Sabia entrar e sair no meio do povo. Moisés, lá em Êxodo 33, 17, diz: Deus, que a tua presença seja conosco. Aí Deus disse: sim. Se Deus está dizendo sim, não tem inferno que vai trocar isso aí também. Não tem demônios que vai mudar isso aí também. Se Deus está dizendo sim, é sim. E ninguém muda a determinação de Deus. Então é muito clara a palavra de Deus. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito clara a palavra de Deus. Se Deus está em silêncio, Ele está dizendo: fica onde você está. Se Ele está dizendo não, Ele está dizendo: eu tenho algo melhor para você. Você errou, você vai pagar o preço agora, mas eu tenho algo melhor para você. Você vacilou, mas eu tenho algo melhor para você. Então é não para ti, mas lá na frente tem algo melhor para você, se você perseverar. Agora, se Deus está dizendo sim, Deus está dizendo também sim para você. Levante-se e diga: Senhor, obrigado pelo silêncio, obrigado pelo não e obrigado pelo sim. Pastor Eliel, conclui. E eu concluo. Como? Eu devo dizer que quando um crente, irmão Gerson, tem essa capacidade de chegar a esse ponto, pastor João, de aceitar o silêncio, ou não, ou o sim de Deus, sem que isso interfira. Pastor, não é fácil. Claro que não é fácil. Não foi fácil para Davi, não foi fácil para ninguém ouvir não de Deus e nem o silêncio. Mas quando alguém chega a este ponto de, como crente, aceitar, entender, compreender e permanecer firme, esse crente está maduro.
E aqui agora dá outra mensagem. Mas eu vou fechar aqui. Ele está maduro. Mas todo crente que não está maduro, irmão, no primeiro silêncio dele, ai, se espeta, grita, pula, salta, corre, bate a cabeça. Calma. Quem não está maduro ainda, quando Deus diz não, sai correndo, desespera, toma decisões precipitadas, sofre mais. E quem não está maduro ainda, quando Deus diz sim, ele se empolga até demais daí. Se empolga tanto, que acaba passando os limites. Daí ele se acha mais crente que todo mundo. Não, Deus falou assim para mim, aí meu, ninguém mais é mais crente que ele. Ele é o mais crente que existe na face da terra, porque Deus disse sim para ele. Não mexe comigo, porque papai fala comigo. Papai me disse sim, que eu uso esse aditivo. Papai me disse sim. Amém, irmão? Se o papai disse sim, o nosso papai do céu, glória a Deus, amém, Senhor, eu aceito tua vontade. Não é verdade? Mas quando o crente sabe entender, eu falei só de 3 maneiras que Deus se manifesta na sua multiforme. Tem outras maneiras que um dia nós vamos falar que Deus não se manifesta, não mostra. Mas o crente maduro, ele só... Hoje, o cântico hoje foi em cima da palavra. Simplesmente te adorar. Vamos ficar em pé, igreja? Simples, só que eu saio nas notas diferentes, né? Fih. E aí eu não consigo. Mas fique lá na agulha lá. Prepare esse louvor aí. Meus irmãos, eu quero orar nesta noite. E agora nós chegamos no momento da ministração. Passamos um pouquinho do horário, é lógico. Mas, irmão, nós vamos orar. Eu queria orar e quero orar. Eu não sei se você está buscando qual é a resposta que você está orando, continua orando. Eu não sei qual é a resposta. Agora eu queria convidar você que quer ouvir a resposta de Deus, seja ela o silêncio, seja o não, ou seja o sim. Para passar aqui na frente, eu quero orar com você. Primeiro, eu preciso saber se tem alguém que está afastado da igreja, fora da comunhão, e não tomou decisão de voltar ainda. Nós estamos com um grupo de crescimento ao sábado à tarde, temos vários irmãos que voltaram e estão sendo reintegrados. Você quer fazer parte dessa família? Quer voltar, reintegrar? Você está sofrendo, está batendo a cabeça. Deus está dizendo para você, não adianta você permanecer como está. Você quer voltar hoje e quer ouvir a voz de Deus novamente? Voltar para o caminho, porque não vai adiantar você bater a cabeça? Deus tem algo melhor para você? Tem algo bom para você? Tem algo novo para você? Tem alguém, por favor, levante sua mãozinha para nós identificar você, porque nós queremos orar especialmente por tua vida nessa noite. Se está alguém aqui nessa noite que ainda não está fora da comunhão, quer voltar para Jesus hoje, agora, você está cansado e precisa de uma solução, levante as suas mãos, porque Deus pode responder de alguma forma a você.